Silencie o mundo lá fora. Você está entrando em portais ocultos. Aqui, o que era só conto, pode se tornar realidade. Antes de atravessar esse portal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer esse espaço de mistério. Eu sou Klebson, e juntos, vamos atravessar mais um portal. Silencie o mundo lá fora. Você está entrando em portais ocultos. Aqui, o que era só conto, pode se tornar realidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer esse espaço de mistério. Eu sou Klebson, e juntos, vamos atravessar mais um portal. Existem lendas que falam de casas assombradas, estradas perigosas, prédios antigos. Mas existe uma história que não se prende a um endereço só. Ela fala de um lugar inteiro. Um lugar que algumas pessoas juram ter visitado por engano. Um lugar que ficou conhecido como Sete Além. Ninguém sabe ao certo o que Sete Além é. Alguns dizem que é só um nome inventado para explicar sensações estranhas. Outros acreditam que é uma espécie de mundo paralelo, parecido demais com o nosso para ser totalmente diferente, e diferente demais para ser confundido com a nossa realidade. A história de hoje é sobre alguém que, num dia comum, pode ter dado um passo em falso na direção desse lugar. Vamos chamá-lo de Rafael. Era fim de tarde, começo de noite. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele entrou no metrô como fazia sempre. Mesma estação, mesmo caminho, rotina automática. Mas, logo que o trem chegou, Rafael sentiu algo estranho. O som parecia abafado, como se ele estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Ainda assim, entrou no vagão. Não estava cheio, mas também não estava vazio. Algumas pessoas em pé, outras sentadas, todas quietas demais para aquele horário. A primeira coisa estranha aconteceu logo na estação seguinte. O trem simplesmente não parou. As portas não abriram, o aviso sonoro não tocou, e ninguém reclamou. Rafael olhou em volta, esperando ver pelo menos um rosto confuso, alguém franzindo a testa. Mas as pessoas pareciam alheias, como se aquilo fosse completamente normal. A estação seguinte também passou direto. Ele então olhou para o mapa de estações dentro do vagão. Os nomes eram os mesmos de sempre, mas por frações de segundo, as letras pareciam se distorcer. Como se outra palavra quisesse aparecer ali. Algo como Sete Além, piscando rápido demais para ter certeza. A cada minuto, a sensação de estranheza aumentava. O ar parecia mais pesado, com um cheiro fraco de umidade antiga. Foi então que Rafael começou a observar as pessoas com mais atenção. À primeira vista, pareciam apenas cansadas, mas logo alguns detalhes começaram a incomodar. A pele de certas pessoas era pálida demais, quase acinzentada. As roupas pareciam fora de época, como se tivessem saído de décadas passadas. Um homem de terno tinha manchas escuras no colarinho, algo entre ferrugem e terra seca. Uma senhora segurava uma bolsa antiga, muito mais gasta do que o normal. E havia outra coisa. Algo que fez o coração de Rafael acelerar de vez. Ninguém parecia piscar. Ele começou a reparar. 10 segundos, 20, 30. Rostos imóveis, olhos abertos, perdidos em algum ponto que não era lugar nenhum. O silêncio também incomodava. Não havia o barulho típico de pessoas mexendo em bolsas, tossindo, conversando baixo. Só o som constante do trem e algo que parecia distante demais. Em algum momento, ele sentiu que estava sendo observado. Ao virar o rosto, viu um menino sentado do outro lado do vagão, olhando direto para ele. O garoto parecia ter uns 10, 11 anos. Diferente dos outros, seus olhos estavam muito atentos. Atenção demais. Sem desviar o olhar, o menino falou bem baixo. "Você não era para estar aqui." A voz saiu fraca, quase como um eco. Rafael tentou perguntar o que aquilo significava, mas a boca parecia seca, e as palavras não saíam. O menino inclinou levemente a cabeça e completou: "Não desse lado." Antes que Rafael pudesse reagir, as luzes do vagão piscaram. Por um instante, tudo ficou completamente escuro. Nesse breve apagão, ele sentiu algo passar muito perto. Como se alguém estivesse de pé ao lado dele, observando a poucos centímetros. Quando a luz voltou, o menino não estava mais lá. O banco onde ele estava vazio. Do lado de fora,
as estações também tinham mudado. Em vez das plataformas conhecidas, Rafael via paredes manchadas, letreiros enferrujados, nomes que ele não reconhecia. Parecia o mesmo metrô, mas de uma cidade que não era a dele. O medo tomou conta. Ele foi até a porta, começou a apertar o botão de emergência, sem saber exatamente o que esperar. Ninguém reagiu. Ninguém sequer olhou para ele. Até que finalmente, o trem começou a diminuir a velocidade. Ia parar. Rafael olhou pela janela e viu uma plataforma que nunca tinha visto antes. A iluminação era esverdeada, fraca. Poucas pessoas estavam ali, paradas, algumas de costas, outras de cabeça baixa. As roupas eram estranhas, de épocas misturadas. Uma mulher de cabelo longo mantinha o rosto escondido, imóvel. A sensação que ele teve é que, se as portas se abrissem e ele descesse, não encontraria nenhum caminho de volta para o mundo dele. Quando o trem parou, as portas chegaram a fazer o som de destravar, mas não abriram. Rafael olhou para o painel digital dentro do vagão e, por um segundo que pareceu eterno, leu claramente o que estava escrito: 7 além. Logo em seguida, as luzes piscaram de novo. O trem deu um tranco e voltou a andar, agora em sentido contrário. Pouco a pouco, o ambiente começou a ficar normal. O cheiro voltou ao que era antes. O som pareceu familiar. E nas estações seguintes, as plataformas eram, enfim, as que ele conhecia. Gente comum entrou e saiu, falando ao celular, mexendo em bolsas, rindo alto. Como se nada tivesse acontecido. Rafael desceu na primeira estação possível, ainda tremendo, tentando entender se aquilo tinha sido real, sonho ou algum tipo de surto de cansaço. Dias depois, ao contar a história para alguns amigos, ouviu uma frase que fez tudo ficar pior. Cara, isso aí é igual os relatos de 7 além. Foi assim que ele descobriu que não era o único a falar de um lugar quase igual ao nosso, mas errado em detalhes demais para ser coincidência. Gente que entrou em ônibus e foi parar em bairros que não existem. Gente que saiu de elevadores em andares que nunca foram construídos. E todos chamavam esse outro lado pelo mesmo nome: 7 além. Ninguém sabe se 7 além é um lugar real, um plano paralelo, ou apenas uma forma de organizar o medo de estar num lugar que não parece totalmente nosso. Mas, se você perguntar para quem jura ter estado lá, vai ouvir quase sempre a mesma sensação. Um mundo parecido demais com o nosso, habitado por pessoas que parecem humanas, mas não totalmente. Um lugar que você acessa sem querer, por um descuido, por uma falha, por um erro no trajeto entre aqui e algum outro lugar. E na maioria dos relatos, a regra é sempre a mesma. Perceber cedo demais onde você está pode ser a única chance de voltar. E você? Já teve a sensação de entrar em um lugar que parecia igual, mas não era bem o mesmo? Já ouviu falar de 7 além ou de algum mundo ao lado do nosso? Conta pra mim nos comentários. Sua história pode se transformar em um próximo episódio aqui nos Portais Ocultos. Se esse conto te deu um arrepio diferente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para que mais pessoas atravessem com a gente essa fronteira entre o nosso mundo e algo além. Eu sou Clebson e nos vemos no próximo portal. Se essa história mexeu com você, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Eu sou Clebson e nos vemos no próximo portal.